Vamos lá então, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38. Primeira menção de Pedro aqui no Evangelho de Lucas. Estamos falando aqui da narrativa de Lucas. Primeira vez que se menciona Pedro, ali no versículo 38, e mostra que Pedro era pescador. O irmão de Pedro também era pescador. Então, possivelmente, Pedro e o seu irmão foram colocados nesse caminho, digamos assim, nesse caminho profissional, nesse trabalho, foram treinados, aprenderam desde pequeno o ofício com o pai. Acredito que antigamente isso era bem mais comum. Os pais ensinavam as profissões aos seus filhos, né? Hoje a situação não é muito parecida com essa, não de exatamente os filhos necessariamente ter a mesma profissão dos pais, mas é inegável, e todos que estão aqui podem confirmar, que o caminho que os filhos tomam para a vida profissional tem sim a influência dos pais, é o conselho que eles dão. Hoje nós pais, nesse tempo mais moderno, entendemos que os nossos filhos precisam fazer essa escolha, a gente dá todo o suporte para que eles conheçam, né, as profissões, dá aquele apoio, inclusive financiando, na verdade, todo o preparo, escola, seja em técnica, seja uma escola de nível superior, sejam cursos, né, de extensão, preparatórios, enfim, irmãos e irmãs, de alguma maneira, nós estamos em determinados caminhos, cada um de nós tem aí o seu trabalho, a sua ocupação, de onde vem a sua receita, e os nossos pais contribuíram para isso diretamente, mas não só eles, na verdade, há uma série de influências que vêm da própria família, parentesco, influências que vêm de amigos, da mídia. Além disso, pode ter surgido alguma oferta, alguma oportunidade, e por acaso, entre aspas, né, no nosso entendimento, mas nada para o cristão é por acaso, estamos num determinado caminho, e os nossos filhos vão seguir esses nossos passos, e serão colocados num caminho da vida. Aliás, irmãos e irmãs, a gente sabe que essa é a nossa função enquanto pais, né? Enquanto pai e mãe, não é fazer o filho crescer fisicamente, a gente dá uma boa alimentação para que ele tenha saúde. O crescimento é da natureza, as pessoas crescem porque Deus nos fez assim, né? Nós nascemos pequenininho ali, como a Adriele, né? Pequenininha, já foi menorzinha que isso, e não muito tempo, não daqui a muito tempo, já será uma bela jovem mulher, vai crescer. E por mais que a gente ache que criança é uma coisa linda, maravilhosamente linda, que a gente adora os nossos filhos enquanto são bebês, e hoje em dia a gente tem como tirar 100, 200, 300 fotos por dia, né? O pessoal mais antigo não tinha essa facilidade, tinha que comprar aqueles filmes com 12 fotos, né? E tinha que pensar bem para tirar uma foto, às vezes o dia inteiro pensando, que foto que eu vou tirar, porque era aquele filminho. Hoje não, né? Você tira foto, mas por mais que as crianças tão pequenininhas sejam tão belas, e os pais adorem os seus filhos assim pequenininhos, achem tão graciosos, nenhum pai, nenhuma mãe deseja que o seu filho permaneça as próximas décadas do tamanho de uma criança, que não cresça, que não se desenvolva. São bonitinhos, mas essa fase passa, e vão ter que ficar grandes, vão ter que ficar adultos.
E o adulto tem que ser colocado num determinado caminho. E ser mãe é uma coisa maravilhosa, mas esquenta a cabeça, não é isso? Porque as mães, claro, como os pais também, têm aquela preocupação à medida que os filhos vão crescendo. O que meu filho vai ser? Que caminho ele vai seguir? E eu não estou só aqui pensando no caminho profissional. O caminho profissional é muito importante, mas diferente do que a sociedade capitalista que nós vivemos coloca, o caminho profissional não é o mais importante. O mais importante é aquele caminho que define o nosso caráter, o nosso ser, quem somos. E é um caminho, irmãos e irmãs, que se sobrepõe a todos os demais caminhos. E que eu posso ter certeza que todas as mães crentes, as mães que aqui estão, as mães que temem a Deus, desejam para os seus filhos, mas desejam isso mais do que desejam que sejam ricos. É o caminho da fé, é o caminho do discipulado, é o caminho que elas estão trilhando. Esse, sim, é o caminho que nós desejamos. Como todo filho, eu dei alegria e tristezas para o meu pai e para minha mãe, não é isso? Principalmente ali na adolescência, acho que faz parte da nossa natureza. Mas eu me lembro de um dia que eles ficaram radiantes. Eu cheguei da igreja, eles já estavam dormindo, a gente que é jovem acaba chegando um pouquinho mais tarde, e eu deixei um bilhetinho em cima da mesa: pai, mãe, eu tomei uma decisão, eu vou me batizar. Aí no outro dia, a alegria deles, né? Um garoto, adolescente, até então vacilando entre igreja e mundo, vivendo numa cidade como São Paulo. No meu tempo tinha droga já tinha muita coisa em São Paulo. Imagina a preocupação. Muito mais preocupados com isso eles estavam do que realmente o que eu iria ser depois. Porque se eu tomasse a decisão certa de seguir o caminho da fé, o caminho do discipulado, as demais coisas iriam se encaixar. Porque Deus abençoa aqueles que são o seu povo. Então, querida mãe que aqui está, eu sei que esse é o seu desejo, e eu sei que para isso você tem trabalhado e se esforçado. E eu posso dizer também para nós filhos que porventura tenhamos mães que ainda não estão nesse caminho da fé, caminho do discipulado, também é um grande desejo que a nossa mãe, assim como o nosso pai, os nossos irmãos, estejam nesse caminho, o caminho da fé. Mas então nós precisamos apresentar esse caminho para eles, nós precisamos mostrar para os nossos filhos, nós precisamos mostrar para as pessoas que queremos que estejam nesse caminho, o caminho da fé, o caminho do discipulado. Que caminho é esse? O que é que faz parte desse caminho? Afinal de contas, as pessoas precisam entender o porquê. Quando é criança, a gente não precisa falar o porquê, a gente fala, manda, dá ordem e pronto, obedece. Mas caminho da fé, o caminho do discipulado, ele precisa ser apresentado para a pessoa entender esse caminho. E que caminho é esse? O que falar desse caminho? Bom, a primeira coisa, e que é muito boa, e que certamente vai
facilitar, vai contribuir muito, é mostrar para os nossos filhos que o caminho da fé, o caminho do discipulado é o caminho da bênção. Versículos 38 e 39, tem a narrativa de Jesus curando a sogra de Pedro. Depois os versículos 40, 41, também mostrando Jesus curando pessoas, inclusive libertando pessoas que estavam gravemente enfermas, uma enfermidade espiritual, uma possessão maligna. Jesus curou multidões, Jesus libertou muitas pessoas, e Ele mesmo disse que nós iríamos fazer essas mesmas obras, nós enquanto igreja. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo está nesse mundo e Ele está agindo através da igreja, e a igreja, eu não estou dizendo a denominação ou as paredes, mas o povo de Deus, o povo que está neste caminho da fé, o caminho do discipulado, e que está convidando outras pessoas, e a começar da sua casa, a fazer parte e a trilhar esse caminho da fé, esse caminho do discipulado. E esse caminho é um caminho em que contamos com a bênção de Jesus. Como eu já disse hoje, tente pensar quantas vezes a palavra bênção aparece nas Escrituras. Muitas vezes. Quantas narrativas, quantas histórias de Deus abençoando pessoas, de Deus abençoando famílias, desde lá do Antigo Testamento, até lá no final, em todo momento da história, no período dos patriarcas, antes do período dos patriarcas, durante todo o período em que Israel foi liderado por juízes, durante toda a monarquia, no pós-monarquia, o período interbíblico. Nós não temos um texto bíblico narrando isso, mas nós temos relatos históricos, mostrando o cuidado de Deus para com o seu povo. O Novo Testamento mostrando isso, e a história da igreja mostrando isso, e nós aqui somos testemunhas, irmãos e irmãs. Eu sei que cada um de nós poderia contar, no mínimo, uma bênção. Eu só estou falando do dia de hoje, ou desse final de semana, que está bem claro na sua mente, e se você não percebeu isso, para pensar um pouquinho, das bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida. E Deus abençoa. Jesus vai na casa de Pedro e abençoa a família de Pedro, abençoa a sogra de Pedro. Pedro ainda não havia sido chamado para ser um dos 12, aqui nesse relato do capítulo 4. Mas certamente podemos dizer que ele já tinha um nível básico de fé, e Jesus sabia disso, porque a Bíblia diz que Jesus conhecia as pessoas, ele conhecia o íntimo das pessoas. O texto fala, e isso fala que ele que sabia quem eram os seus, quem criam nele. Também há relatos nos evangelhos dizendo que, apesar de pessoas seguirem Jesus, ele sabia que aquelas pessoas não criam em Jesus verdadeiramente. É o Jesus cheio do Espírito Santo, é o Deus encarnado, com a sabedoria celestial, compreendendo a natureza humana. Imagine Jesus vivendo como um homem, como um ser humano, mas Ele é o Criador da humanidade. O Evangelho de João começa narrando desta maneira, que Jesus, o Logos, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas ali por Ele, Ele é a vida, dEle procede toda a vida, Ele a sustém. Então Jesus, nessa visão tão especial, conhecendo todas as pessoas, Pedro era um homem impetuoso,
um homem de caráter colérico, falava possivelmente demais da conta, tomava decisões abruptas e impensadas. Pedro não era um homem perfeito, e nem é necessário ser perfeito. Aliás, não é necessário nem ser merecedor, porque ninguém é merecedor. Porque a Bíblia fala da graça, e graça não caminha junto com obras meritórias. Ou é graça, ou é merecimento. E a graça de Deus age sobre a vida de Pedro, sobre a vida da sua família, não por merecimento. Quem é esse homem? Um simples pescador nesse momento, um mero pescador. E Jesus o abençoa, mas não só Pedro, diz que todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam, e ele os curava impondo as mãos. Multidões. Querido irmão, irmã, ou querida mãe, fala para o seu filho que o caminho da fé é o caminho da bênção. Para que ele não imagine que a felicidade dele virá exclusivamente do financeiro, do ocupar uma grande posição no mercado de trabalho. Há muitas pessoas que alcançaram as maiores das suas ambições materiais. São as que na sua maioria estão se suicidando, se matando, estão destruindo as suas famílias, estão entregando-se aos jogos, à prostituição. É o caminho da bênção. Deus abençoa, e vai abençoar ele materialmente também, segundo nós lemos o Salmo 128, não é isso? Aquele que teme ao Senhor, feliz serás, tudo te irá bem, do trabalho da tua mão comerás. E aí fala da esposa, dos filhos, fala da família. Nós precisamos confiar nessa palavra, irmãos, irmãs. Mas Jesus tinha algo mais a ensinar a respeito do caminho da fé. Nós entendemos aqui, queridos irmãos, irmãs, que todos esses acontecimentos visavam Pedro. Visavam Pedro. O caminho da fé é o caminho da bênção, mas nós precisamos falar para os nossos filhos algo mais, que o caminho da fé é o caminho da palavra. Versículos 42, 44, diz que uma multidão procurava Jesus, a multidão que queria a cura, e nós sabemos que muitas pessoas correram atrás de Jesus, porque queriam a cura, queriam ver os milagres. Mas note, queridos irmãos, irmãs, que o 43, Jesus diz assim: olha, gente, dá um tempo, eu tenho uma missão, a minha missão é pregar o Evangelho. Eu não estou aqui só para curar, eu estou aqui para ensinar. E aliás, o capítulo 5 começa assim: a multidão apertando Jesus para ouvi-lo ensinar a palavra de Deus. As curas de Jesus não eram o fundamento da sua missão, mas os sinais
sinais que apontavam para Ele, para a sua palavra, pois é a sua palavra que mostrava para as pessoas que Ele era o Filho de Deus. Há outros relatos aqui nos evangelhos que mostram isso. Quando Jesus pega as escrituras e começa a ler as escrituras, o povo entende, esse é o Messias. Quando Jesus começa a ensinar a palavra de Deus, o povo dizia, esse sim ensina como tem autoridade. Há uma autoridade de Deus nas palavras desse homem. Há algo central na vida de uma pessoa, algo que não pode faltar: a palavra. A palavra de Deus, irmãos e irmãs. A palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus que é o nosso referencial, é a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento. É a palavra de Deus que nos guia no caminho da segurança e da salvação. Hoje vivemos num tempo em que as pessoas não sabem em quem acreditar. Quem tem a verdade? Quem está falando o certo ou errado? Tudo é relativo. Tudo é uma questão de opinião. É porque eu gosto disso, você gosta daquilo outro. Então depende de cada um. Isso mostra quanto somos individualistas. Você quer que o seu filho siga uma vida sem a palavra? Sem a palavra de Deus? Que ele siga uma vida acreditando, ora na direita, ora na esquerda, ora no centro, ora no regime tal, ora no homem, na mulher tal, ora na tese científica tal, que depois é derrubada, invalidada por uma outra, e que depois é derrubada, invalidada por uma outra, e é isso? Quer que seu filho seja individualista? Quer que seu filho diga, eu tenho a minha própria verdade, então eu faço aquilo que eu acho certo, não importa o que as pessoas pensem? Não. Você precisa dar um referencial para ele. O caminho da fé, o caminho do discipulado, ele tem uma direção. Ele tem um norte. Ele dá às pessoas uma razão, um motivo, um significado. E isso vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser central. Vejam, as pessoas estavam precisando ser curadas, as pessoas estavam carentes. Era sim um povo carente. Em um determinado momento diz que Jesus olhou aquele povo e começou a chorar. Quando ele viu aquela multidão. Por quê? O próprio Jesus diz, eu vejo ovelhas sem pastor. A ovelha é um animal que sozinha ela morre, se não tiver quem cuida dela. Ela não sabe se virar. Não é sem razão que a Bíblia usa a ovelha para mostrar quem somos, e o pastor para mostrar quem é Deus. Apresente a palavra ao seu filho. Agora, irmãos e irmãs, palavras por palavras não bastam. Os filhos precisam ver. E todos nós já fomos aqui crianças e adolescentes e sabemos muito bem que os nossos pais acham que nós não estamos vendo, mas nós estamos vendo. Nós estamos observando e nós estamos aprendendo com eles. Eles são a nossa escola, são os nossos mestres. Mãe, coloque o seu filho no caminho da palavra, viva a palavra.
Mostre a ele a palavra. O caminho da fé, o caminho do discipulado, irmãos e irmãs, também é o caminho da provação. Diz o capítulo 5, versículos 4 e 5, que Pedro, pescador, os demais pescadores, podemos dizer profissionais da pesca, homens que entendiam a sua profissão. Pedro não era um garoto aqui, já era um homem experiente. Chegam, depois de passar a noite inteira tentando pegar algum peixe e não pegaram nada. E aí Jesus lança um desafio para Pedro, uma prova, digamos uma prova de obediência. Pega aí o barco, vai lá, lança a rede, vai lá pescar. Jesus, nós ficamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, não é nem hora de ir pescar. Quem é pescador aqui sabe que peixe tem o seu ritmo, não é isso? Você não tem sua hora de dormir, de acordar, de comer. Natureza, não é só o ser humano que tem o seu ciclo de vida, de dia, noite, de alimentação, de procriação. A natureza faz parte dos seres vivos, dos animais. Mas Pedro falou: mas você mandou, eu vou. Jesus mandou, eu vou. E foi e pescou. Veja que Jesus coloca Pedro num desafio, um desafio de fé. Aquele homem que já tinha sido abençoado, que já tinha ouvido a palavra, precisava crescer, precisava se desenvolver. Jesus tinha planos maiores para Pedro, o plano dele ser pescador de homens. Então precisava colocar aquele homem em teste. Meus irmãos e irmãs, às vezes nós pensamos assim: seria tão mais fácil se eu dissesse para os meus filhos que se ele for crente, que se ele for para a igreja, ele não vai ter problemas, que não vai acontecer nada de mal, que ele não vai ter desafios, que ele não vai ser provado, que vai ser só bênção em cima de bênção e bênção em cima de bênção, ele vai ver uma gaiola dourada. Mas isso não é a verdade, nem é a realidade. Em nenhum momento das Escrituras diz que o caminho da fé, o caminho do discipulado, é o caminho em que tudo funciona de acordo com a nossa imaginação, com o nosso desejo. Quando o Salmo 128 diz que tudo te irá bem, não está querendo dizer que todos os sonhos do seu coração vão se realizar. Isso é propaganda de televisão, Na propaganda de televisão, sim. Se você tiver esse carro, se você tiver esse celular, se você tiver esse utensílio, se você tiver esse cartão de crédito, se você tiver conta nesse banco, todos os seus sonhos vão se realizar. Tudo que você quiser está ao seu alcance. É só ser nosso cliente. É mais ou menos como o diabo disse para Jesus: eu te dou tudo, se você for aqui o meu cliente. Quer dizer, dobra o joelho e me adora. Mas não tema falar para o seu filho que o caminho da fé vai ser caminho de provação, porque não é só o crente que é provado. Às vezes nós achamos, ou nós entendemos uma meia verdade, ou a verdade parcial. É comum a gente dizer: o caminho da fé, o caminho do discipulado, o caminho da salvação é um caminho difícil. É um fato, está escrito lá que o caminho é estreito, a porta é apertada, não é isso? Mas é um engano achar, queridos irmãos e irmãs, que um caminho sem Deus
Sem fé é um caminho fácil, agradável, onde tudo dá certo. Olhe para as pessoas que não temem a Deus, mas não olhe para o que elas aparentam, porque tem aquele que não teme a Deus, de repente passa na sua frente, com um carrão, uma roupa de marca, morando numa mansão, e você acha que está tudo certo na vida dele. Cuidado com as aparências. Aliás, pessoas assim costumam esconder quem de fato são. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos que determinada pessoa famosa morreu e ninguém sabe o porquê? Não é noticiado, a família não deixa saber. E quando nós descobrimos, quando a mídia descobre, olha, quem imaginava que aquela pessoa tinha uma vida desse jeito? Uma pessoa sempre sorrindo nas fotos, na mídia, na câmera, de repente se tira a vida porque era uma pessoa que vivia deprimida à base de remédios. E nunca teve a coragem de mostrar quem realmente é. Se o caminho da fé é difícil, porque ele requer obediência, ele desafia, como Pedro foi desafiado, o caminho sem Deus é pior. Nós passamos recentemente, ainda estamos, mas passamos um momento muito mais grave da pandemia, do coronavírus recentemente, pessoas morrendo, pessoas conhecidas nossas morrendo. Quantas pessoas não morreram, ou se não morreram, ficaram lá hospitalizadas, algumas na UTI, desespero. Foi um momento difícil para todos nós, mas imagina quem passou isso, irmãos e irmãs, sem o consolo do Espírito Santo. Imagina você viver as provações que você está vivendo hoje, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Imagina você vivendo isso, sem o Espírito Santo estar te consolando, sem você saber que os anjos estão acampados ao redor da sua casa, sem você saber que há uma bênção de Deus sendo derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Imagina que você passar tudo isso sozinho. É muito pior. O caminho da fé, sim, é um caminho de provação, é um caminho de teste, é um caminho de desafio. Mas certamente um caminho sem Deus, uma vida sem Deus, é pior do que isso. Mostre isso para os seus filhos. E viva, para que ele veja isso em vocês. E eu quero terminar, irmãos e irmãs, dizendo que o caminho da fé é o caminho do discipulado. Versículos 10 e 11, diz assim, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus estava trabalhando com Pedro, Jesus abençoa a sua casa, Jesus faz a pregação, ensinamento na presença de Pedro, desafia Pedro. Pedro se conscientiza de que ele era pecador, e aí então Jesus, com toda a sua sabedoria, no momento certo, diz para Pedro: agora você vem e me segue, você será pescador de homens. Jesus os chama para o serviço. O caminho da fé é o caminho é o caminho do discipulado, é o caminho do serviço, é o caminho de ser um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus. E Jesus não foi um homem ocioso, que não teve nenhuma preocupação com o próximo, que não colocou o próximo como prioridade na sua vida. Não. A própria Bíblia diz que Jesus foi um exemplo de servo.
daquele que serve. Mais para o final do Evangelho, quando os 12 estão discutindo quem seria o maioral no reino dos céus, Jesus vai dar uma bronca neles e vai dizer: quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ao contrário desse mundo individualista, ao contrário do que a mídia e a sociedade ensina aos nossos filhos, aos nossos jovens, preocupe-se só com você mesmo. Se você estiver bem, não se preocupe com os demais, cada um toma conta da sua vida. Ao contrário desse individualismo, ao contrário de tornar o filho egocêntrico, mostre a ele que a nossa principal missão nesse mundo é seguir a Jesus, ser como Ele, e assim como Ele serviu, nós também devemos entender que a nossa missão de vida é servir. É uma mensagem diferente, é desafiadora, mas é a verdade, é o que ensina a palavra de Deus. Assim, mães, que você possa mostrar esse caminho para os seus filhos. Eles estão ouvindo. Se você, mãe, que aqui está, não tem o seu filho ainda nesse caminho da fé, eles estão vendo isso em você, pode ter certeza. Continue dando exemplo, continue falando desse caminho, continue mostrando esse caminho, fará toda a diferença na vida deles.